Olá pessoal, tudo bem? Então, esta aqui é mais uma aula, tá? O tema da aula de hoje são as guerras do Rio da Prata, tá? Dando continuidade ao tema Segundo Reinado, né? Então eu havia comentado no vídeo anterior que nós teremos 3 aulas sobre Segundo Reinado, né? A primeira aula sobre o Segundo Reinado foi a anterior, né? Segundo Reinado, parte 1, vamos dizer assim. Tá? Essa aqui é a parte 2, né, da aula sobre Segundo Reinado, e o tema dessa parte 2, dentro do contexto do Segundo Reinado, são as guerras do Rio da Prata, né, ou as guerras platinas. Tá? Então, é necessário construir um mosaico, né, um quadro, para que vocês entendam qual foi o sentido das guerras do Rio da Prata. Tá? Então, qual é o mosaico? O mosaico é o seguinte, né? Tanto os países envolvidos nesses conflitos, né, quais são? O Brasil, o Uruguai, a Argentina, o Paraguai e a certa distância ali a Bolívia. A Bolívia não chegou a se envolver diretamente em nenhum desses conflitos do Rio da Prata, mas ela estava ali na região, né, ela tinha algum tipo de influência, né, ela contava, né, de alguma forma nesses conflitos, mesmo que ela não tenha lutado de fato em nenhum desses conflitos, certo? Isso por quê? Porque todos esses países, eles um dia foram colônias aqui na América do Sul, tá? Sendo que Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina faziam parte de uma divisão administrativa espanhola chamada Vice-Reinado do Rio da Prata. Era uma divisão administrativa colonial espanhola, né? A Espanha ela possuía 4 vice-reinados e 4 capitanias, né? E não vou entrar em detalhes, né, de quais eram os vice-reinados e quais eram as capitanias, certo? Mas o vice-reinado do Rio da Prata era mais um, né? Era mais um vice-reinado, do mesmo modo que tinha ali do lado a capitania do Chile, né, que acabou virando o Chile, certo? O fato é que, né, o vice-reinado do Rio da Prata tinha uma capital, né, e essa capital se chamava Buenos Aires, certo? Então o que acontece? A independência dessa região, ela se deu, né, como é óbvio, né, a gente considerar, ela causou alguma anarquia na região, alguma falta de ordem na região, né? E cada região foi declarando sua independência por conta própria, certo? Então, por exemplo, o primeiro país de todos esses da América Espanhola a se tornar independente foi o Paraguai, né? O Paraguai é o terceiro país a se tornar independente na América, né? Estados Unidos, Haiti e depois o Paraguai, né? Aí depois é que começa a vir, aí vem a Argentina, certo? Depois vem a Bolívia, por sinal, ela vem junto com o Brasil, certo? E por último o Uruguai, que, como vocês já sabem, era parte do Brasil e se tornou independente do Brasil através da Guerra da Cisplatina, né? O Uruguai era uma província brasileira, certo? Uma província rebelde até hoje, inclusive. Brincadeira. Enfim, tá? O que acontece então é que esse antigo vice-reinado do Rio da Prata, ele se subdivide em várias unidades menores, que são esses países que eu estou comentando com vocês, tá? E mais o Brasil, que era colônia de Portugal, tá? Então, essas regiões, elas são herdeiras do Império Colonial Espanhol e do Império Colonial Português. Então, todos os conflitos que envolviam interesses divergentes e também fronteiras, eles ficaram um pouco suspensos nesse contexto, tá? Porque nada era muito bem definido aqui na América do Sul em termos de fronteira, né? Era muito incerto, por quê? Porque havia muito desconhecimento, né? Além de desconhecimento, havia muita falta de entendimento entre as partes, né? Então, assim, o contexto pós-independência, entre esses países vai se tornar potencialmente explosivo por conta dessas questões.
Paralelamente a isso, ou seja, ao mesmo tempo em que há esse problema, digamos assim, países que estão começando a se organizar, começando a definir quais são os seus territórios, em relação aos outros, certo? Ainda havia conflitos internos nos países. A gente sabe, por exemplo, que no Império, né, havia toda essa disputa entre liberais e conservadores, né, que dizia respeito em um caso, a defesa de um governo unitário centralizado no Rio de Janeiro, em outro caso, né, os conservadores, né, defendiam um governo unitário centralizado no Rio de Janeiro, enquanto que os liberais, né, defendiam um governo mais, né, federalista, né, que desse mais autonomia para as províncias, né. Nós tínhamos esse caso, mesmo caso lá na Argentina, né, tinham os unitaristas, né, que defendiam um governo centralizado em Buenos Aires para toda a Argentina. E aí é interessante dizer também o que o pessoal que era unitarista entendia como sendo a Argentina. Isso é uma outra coisa, tá, que eu vou comentar já já. E havia também os federalistas que defendiam uma autonomia gigantesca para as províncias. E tinha uma questão ali, né, na Argentina, que é o seguinte: tudo que era exportado e importado pelo que a gente conhece como Argentina atualmente, acabava passando por Buenos Aires, né? Porque não tinha saída por Pacífico. A saída para o Pacífico seria o Chile, né? O Chile, né, é uma outra coisa, uma outra realidade. Então a Buenos Aires sempre teve uma força muito grande em função disso, né? Sempre foi a província mais rica, mais populosa e mais influente politicamente. Tá? E além disso, na Argentina tinha uma outra questão. O pessoal de Buenos Aires pretendia, na verdade, manter unido o vice-reinado do Rio da Prata. Nesse sentido, se fosse ser de acordo com a vontade dos unitaristas de Buenos Aires, portenhos, né, como se diz, se fosse pela vontade deles, o Uruguai, o Paraguai e a Bolívia seriam a Argentina hoje em dia. Certo? Então essa que é a questão. E claro, o Brasil, qual era a reação do Brasil diante desse projeto portenho, né, dos unitaristas? O Brasil tentou sabotar isso aí, né? O quanto o Brasil pôde atrapalhar, o Brasil atrapalhou, né, isso, né? Um dos exemplos começa com a própria Guerra da Cisplatina, né? A Guerra da Cisplatina foi um momento em que o Uruguai se separou do Brasil, né, se tornou independente. Só que havia uma possibilidade grande do Uruguai se juntar com a Argentina. Aí o que o Brasil vai fazer? Diplomaticamente, com o apoio da Inglaterra, né, eles vão manter o Uruguai separado do Brasil e da Argentina, ou seja, independente, né? E para a Inglaterra, né, para as potências europeias, e em especial para a Inglaterra, mas não só a Inglaterra, a França também, mas a Inglaterra principalmente, era importante manter essa região aqui o mais fragmentado possível, porque quanto mais fragmentado, mais fácil de dominar, né? Mais fácil de impor os interesses da Inglaterra. E a Inglaterra, sim, era uma potência imperialista que agia sobretudo com o objetivo de conseguir mercados consumidores, né, e também fornecedores de matérias-primas para o seu processo de industrialização. Certo? Então havia, né, na verdade, esses componentes, né? Componentes internos em cada país, componentes externos no contexto platino, e havia ainda, né, os interesses das grandes potências aqui na América do Sul, né? Tudo isso acaba, digamos assim, construindo um contexto, né? E aí vocês sabem também, né? O Uruguai, qual era a situação do Uruguai? O Uruguai, depois que se tornou independente do Brasil, ele entrou numa era de conflitos que ficou assim um negócio interminável, né? Uma guerra civil interminável, que ficou conhecido inclusive como Guerra Grande, né? A Guerra Grande Uruguaia, né? Que foi um conflito entre duas facções políticas dentro do Uruguai, né? Quais são essas duas facções políticas? O Partido Blanco e o Partido Colorado, né? Sendo que essa disputa entre esses dois partidos começou, na verdade, com uma luta entre dois heróis da independência uruguaia, né? O Frutuoso Rivera, né? Tem até uma cidade lá no Uruguai que chama Rivera, e também o Antônio Lavalleja, né? Esses dois heróis da independência uruguaia não vão se entender e eles vão
formar duas facções, dois partidos, né, que se tornam facções, né, e mais ainda se tornam milícias que combatem pelo poder no Uruguai. Não é só uma disputa eleitoral, é muito mais uma disputa militar pelo controle do Uruguai. E eles vão se alternando desse jeito, uma hora um vence, outra hora outro vence, certo? Militarmente, e a vitória militar ela garante a dominação política até um certo tempo, e as coisas elas vão indo nessa direção. E também tinha o Paraguai, né? O Paraguai é um caso à parte, bem diferente do caminho tomado pelo Brasil, bem diferente do caminho tomado pela Argentina e pelo Uruguai. Por quê? Porque o Paraguai era uma ditadura, né? Mesmo assim, uma ditadura pessoal. O Uruguai se tornou independente pela ação de um caudilho que dizem inclusive que era de origem brasileira, né? O Gaspar Garcia Francia, né? Se tornou o primeiro presidente, o primeiro ditador do Paraguai. Ele vai ser sucedido pelo Carlos Antônio Lopes, certo? E mais para frente pelo Solano Lopes, o famoso Solano Lopes, tá? Vai ter esses três ditadores até começar a Guerra do Paraguai, né? E o Paraguai, qual foi o caminho traçado pelo Paraguai? O caminho traçado pelo Paraguai sempre foi o isolamento. Tanto isolamento em relação à Argentina quanto em relação ao Brasil. O Paraguai via ameaça, principalmente na Argentina, mas também no Brasil, certo? Então o Paraguai sempre procurou se isolar. Tá? E aí quando o Paraguai começou a romper esse isolamento, entrou em guerra. Tá? Porque o Paraguai não, né, ou pelo menos a liderança, né, tanto do Francia quanto do Carlos Antônio Lopes, era no sentido de não aceitar ser Argentina. Ali o Paraguai queria ser o Paraguai, né? Não queria ser outra coisa, certo? Ou pelo menos as lideranças lá do Paraguai, ou a maioria delas pelo menos. Tá? Então era mais ou menos isso, era isolamento. O Paraguai às vezes ficava próximo do Brasil, às vezes ficava contra o Brasil. Um exemplo de um momento em que o Paraguai ficou próximo do Brasil foi quando o Brasil ajudou o Paraguai a construir um forte no sul do Paraguai, num local chamado Humaitá, que ficou conhecido como Forte do Humaitá. Então o forte, a fortaleza do Humaitá foi construída com a ajuda técnica de engenheiros militares brasileiros, certo? E esse Forte do Humaitá, eu vou falar ainda dele, né? Mas ele foi construído contra a Argentina. Tá? Por outro lado, o Paraguai também tinha receios em relação ao Brasil usar, por exemplo, Mato Grosso, que é vizinha ali do Paraguai, como uma plataforma de um ataque ou uma tentativa de anexação do Paraguai, né? Algo desse gênero. E muitas das vezes, o que acontece? A Argentina e o Paraguai atrapalhavam um pouco o objetivo estratégico do Brasil, né? O Brasil é bem interessante, né? Eu estava lendo agora para dar essa aula, né? Pegando alguns bisuzinhos, alguns detalhezinhos que eu tinha esquecido para falar aqui. Mas assim, o Brasil já teve várias oportunidades de tentar reanexar o Uruguai e não fez, né? Várias vezes o Brasil invadiu o Uruguai, deu uma mexida lá e depois voltou, não, tranquilo, 12/8, entendeu? E mesma coisa vale para o Paraguai. Eu desconheço algum momento em que o Brasil tenha se colocado o objetivo de dominar o Paraguai, de fazer com que o Paraguai fizesse parte do Império. Até onde eu sei, isso não aconteceu, tá? Mas, de qualquer forma, o Brasil tinha um grande patrimônio territorial para manter. E um deles era Mato Grosso. Só que Mato Grosso era uma província muito isolada. Eu diria até que o Mato Grosso era mais isolado do que o Amazonas, porque o Amazonas é distante, mas você chega lá sem grandes empecilhos. Saindo do Rio de Janeiro, né, que é o centro de decisões do Império, até o Amazonas é um caminho ali sem grandes, assim, com alguns percalços naturais, mas sem grandes percalços políticos, né, vamos dizer assim. Para sair do Rio de Janeiro e ir até Mato Grosso, claro, você podia ir por terra, só que era um caminho muito longo, muito difícil, né? Não tinha estrada, né? Não tinha ferrovia na época, então assim, era muito complicado. Então o outro caminho era que era rápido, era você descer por navio através do sul do Oceano Atlântico, descer do Rio de Janeiro
passar pelo sul, contornar o sul do Uruguai, entrar no Rio da Prata, subir o Rio da Prata atravessando a Argentina, atravessando o Paraguai e chegando até o porto de Corumbá e mais para frente subindo mesmo o Rio Paraguai, chegar até Cuiabá, capital da província de Mato Grosso, certo? Esse caminho era o mais rápido na época, né, que usava navegação a vapor, etc. Só que tinha esse empecilho. Para chegar até Mato Grosso, tinha que passar pela Argentina, tinha que passar pelo Uruguai, pela Argentina e pelo Paraguai. E muitas das vezes, um ou até dois, ou até mais, até os 3 países dificultavam, né, essa operação. Então a diplomacia do Império ela sempre procurou agir para internacionalizar a navegação dos rios da Prata, né? E é interessante, o Império era bem ambíguo em relação à navegação fluvial. Enquanto o Império queria internacionalizar os rios da Bacia do Prata, quais são os rios da Bacia do Prata? O Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Então sempre foi digamos assim, uma estratégia do Império internacionalizar a navegação fluvial através desses 3 rios da Bacia do Rio do Prata, certo? Só que lá no Amazonas, no Rio Amazonas, já era diferente, o Brasil não queria internacionalizar, mas isso aí não é assunto, né, para vocês, né, é um aprofundamento aí, tá? Mas é interessante, né, essa ambiguidade do Império, né, para você entender que, né, o Império, né, o brasileiro não é tão bobinho assim, né? Pois bem, então essa é a realidade, né, que nós temos, esse é o panorama que nós temos no início do século XIX. E aí dá para a gente começar a comentar um a um, né, desses conflitos do Rio da Prata, né? O mais antigo deles foi a Guerra da Cisplatina, que vocês já conhecem, né? Foi o momento em que os uruguaios resolveram não ser Brasil mais, né? Resolveram não ser brasileiros mais, eles levantaram armas, lutaram uma guerra apoiados pela Argentina diretamente e indiretamente pela Inglaterra, certo? Venceram e conseguiram sua independência, né? Alguns uruguaios queriam juntar com a Argentina, mas aí acabou não acontecendo, certo? E aí, como eu disse antes, né, logo depois da independência do Uruguai, algum tempo depois, né, tem essa disputa entre blancos e colorados, certo? E essa disputa vai longe, vai de 1839 por aí até 1851. Essa vai ser uma disputa longa, tá? Vai ser uma disputa militar, né? uma guerra, né, propriamente, uma guerra civil longa, né, violenta, certo? E que vai inclusive envolver o Brasil. Sim, senhores, né? Por quê? Porque, entre outras coisas, os uruguaios, eles têm uma familiaridade, principalmente os uruguaios do norte, eles têm uma familiaridade muito grande com os brasileiros, né? Familiaridade no sentido de familiar mesmo, né? O uruguaio que casa com o brasileiro que casa com o uruguaio, as famílias se cruzam ali na fronteira e muitas das vezes a gauchada lá da fronteira com o Uruguai se envolvia nas lutas, né, entre blancos e colorados, tomavam partido, né? E aí nós temos um quadro em que houve momentos em que os brasileiros estiveram mais para o lado dos blancos e houve momentos em que os brasileiros estiveram mais para o lado dos colorados. Isso variou um pouquinho, tá? Mas, com o tempo, os colorados foram ficando mais aliados dos brasileiros do que os blancos, certo? Isso tem a ver com o contexto da Revolução Farroupilha, né? Isso tem a ver com a Revolução Farroupilha. Né? Num primeiro momento, né, o grande líder da Revolução Farroupilha, que foi o Bento Gonçalves, ele era próximo dos colorados, certo? Só que aí ele vai romper com os colorados, ele vai se aliar ao Venâncio Flores, né, que era um líder colorado, né? E a partir daí, principalmente depois que o Rio Grande do Sul foi pacificado pelo Duque de Caxias, lembra da aula anterior, que o Duque de Caxias procurou negociar ali com as oligarquias, né, com as elites gaúchas para pacificar e o Brasil não ficar fraco ali naquela região? Pois bem, o resultado foi esse. Como o Venâncio Flores, um colorado, era próximo do Bento Gonçalves, e o Bento Gonçalves foi perdoado pelo Império, né, entrou no Exército Brasileiro, né, o posto que ele tinha no Exército Farrapo, ele manteve no Exército Brasileiro, né, e ele
jurou lealdade ao imperador, inclusive o Bento Gonçalves chegou a jurar lealdade para o imperador. Como tudo isso aconteceu, acaba que o Império ganhou de presente a aliança com os colorados ali na região, tá? Só que essas alianças, elas eram muito mais extensas do que parecem, né? Por quê? Porque, entre outras coisas, essas alianças entre esses líderes oligárquicos, né, ali da região do Uruguai, da Argentina, do Brasil, também envolvia questões de lealdade maçônica, né? Era todo um negócio assim mais profundo, né? Envolvia as crenças das pessoas na época e tudo mais. O fato é o seguinte: com o tempo foi se estabelecendo ali na região uma grande aliança, ou melhor dizendo, duas grandes alianças hostis uma à outra, certo? Então, para vocês entenderem o que vai acontecer, lembra que eu falei que a Argentina tinha lá os seus conflitos entre os que eram a favor de uma Argentina unida e os que eram a favor de uma Argentina federalista? Pois bem, os federalistas argentinos eram aliados dos colorados uruguaios, que por sua vez eram aliados do Brasil. Logo, o amigo do meu amigo é meu amigo também. Então, o Brasil começou a também forjar uma aliança com os federalistas argentinos. E a causa federalista argentina era benéfica para o Império, porque quanto mais dividida a Argentina estivesse, melhor seria para o Brasil, certo? Então, né, juntou-se o útil ao agradável, certo? Por outro lado, tinha a aliança, né, lá dos blancos com os unitaristas uruguaios, né, basicamente com a elite comercial portenha, né, que a partir de 1830, da década de 1830, a Argentina começou a ser governada, ou melhor dizendo, Buenos Aires começou a ser governada, tá, por um déspota, né, por um ditador chamado Juan Manuel Flores, certo? O Juan Manuel Flores. E o Juan Manuel Flores, ele tinha uma aliança pessoal com quem? Com um caudilho uruguaio, político uruguaio branco, que era o Oribe, certo? Então, o Oribe e o Rosas se unem, certo? Cada um, né, o Oribe querendo manter o domínio do Uruguai e o Rosas querendo manter o domínio da Argentina. E, claro, os argentinos, né, ou melhor dizendo, os portenhos, né, sempre com aquele objetivo de, né, mais para frente, quem sabe o Uruguai não se junta com a Argentina. Tinha tudo isso aí em jogo, certo? Bem, e aí em meio a essas disputas que acontecem no Uruguai, o que acontece? Essas disputas, elas começam a extravasar para o Rio Grande do Sul. A violência que estava, né, campeando lá no Uruguai, ela acaba chegando no Rio Grande do Sul, com uruguaios blancos invadindo o Brasil, saqueando o Brasil, queimando, matando, fazendo todo tipo de violência, certo? E voltando para o Uruguai. Quando isso começou a acontecer, o governo brasileiro lançou um ultimato ao governo uruguaio, que na época era comandado pelo Oribe, né? Deixa eu até ver o nome desse Oribe aí, Maledeto, que eu nunca lembro o nome desse cara, mas enfim, tá? Não interessa, o sobrenome dele era Oribe, tá? Mas tropas uruguaias, né, blancos invadem o Brasil, saqueiam, fazem a desgraça e voltam para o Uruguai de boaças, né, assim, como se nada tivesse acontecendo. O Brasil lança o ultimato, o Uruguai dá uma resposta meio esquiva, assim, meio assim, sei lá, né, a gente vai tentar aqui. Então aí o Brasil, depois de tentar pelas vias diplomáticas resolver a questão, o Brasil invade o Uruguai. Com o apoio de quem? Com o apoio da gauchada lá da fronteira. Aliás, antes do Império tomar a decisão de invadir, os milicianos ali gaúchos ali da fronteira, Guarda Nacional, esse negócio todo, eles já tinham invadido, né? O Império só continuou, deu continuidade à empreitada, né? E mesmo porque o Império, além de exército, tinha uma marinha muito poderosa, né? Então o apoio do Império para essa empreitada de invadir o Uruguai, ela, né, fazia bastante diferença. Então foi o que acabou acontecendo, né? Então o Império, ele invade, né, junto com esses milicianos gaúchos ali da fronteira, o pessoal da Guarda Nacional
gaúcha ali da fronteira, mas, claro, o apoio dos colorados. E aí eles invadem, não tem nem batalha, né? O Oribe, ele é cercado, além do apoio dos colorados, também o apoio dos federalistas argentinos, né? Então, assim, foi uma baita de uma aliança que cercou o Oribe. O Oribe, me rendo, senhor, né? Desisto, senhor. E aí desiste, né? Se rende, e assim o Oribe foi vencido, né? A famosa guerra contra o Oribe, certo? E aí, ato contínuo, a guerra continua. Por quê? Porque do outro lado do rio Paraná, atravessando o rio Paraná, ali o Rio da Prata, você vai para a Argentina, estava lá o Rosas ainda querendo guerra, né? Muito aborrecido, para não usar outra palavra, muito aborrecido com a invasão do Uruguai. E a guerra continuou. Então o Brasil, aliado com os federalistas argentinos e mais os colorados, o Brasil atravessa o rio e continua em guerra contra o Rosas e vence o Rosas na famosa Batalha de Montecáceros, tá? Na Batalha de Montecáceros, que eu saiba, quem estava na Batalha de Montecáceros, estava lá o grande Manuel Luiz Osório, o legendário, né? Estava naquela batalha, né? Foi elogiado e os cambal, tá? Então o Rosas, ele é derrotado, certo? E aí o que acontece? Consequência, né? No Uruguai é instalado no poder o Partido Colorado, tá? O Partido Blanco estava lá ainda, né? Mas o Partido Colorado, né, que era muito chegado do Brasil, e na Argentina, né, estão no poder os federalistas, tá? Era tudo que o Império precisava, né? E vamos lembrar, né? Isso aconteceu quando? Entre 1851 e 1852. A guerra contra o Oribe, ela se desenvolveu ao longo de 1851 até início de 1852, e a guerra contra o Rosas se deu em 1852, certo? Essas datas representam o quê? Representam o auge do Império, né? Vamos dizer assim, a época da estabilidade do Império, um império relativamente muito poderoso diante dos seus vizinhos ali na América do Sul, né? Então, né, pegou uma época boa em que o exército, né, um exército mais equipado, mais organizado, né, um país, né, mais populoso, mais organizado também, estavam começando a construir as primeiras ferrovias, tinha navegação a vapor e tudo mais. Então tudo isso colaborou para a vitória do Brasil, né, diante do Oribe e do Rosas, né? Pois bem, a história continua, né? As guerras, elas não vão acabar por aqui, ok? As guerras do Prata, tá? Passam-se os anos, tá? E o que acontece no Uruguai? Novamente os blancos chegam ao poder, certo? Dessa vez quem governa o Uruguai é um sujeito chamado Bernardo Berro, tá? O Bernardo Berro, ele é um branco, certo? Só que assim, ele é um branco isolado, né? Por quê? Porque na Argentina, os blancos já não tinham mais a aliança que eles tiveram um tempo atrás, né? O que acontece? Na Argentina, está governando novamente a Argentina uma facção unitarista, né? Dessa vez governada, né, chefiada por um sujeito chamado Bartolomé Mitre, tá? Presidente da Argentina. O Bartolomé Mitre, presidente da Argentina, ele é unitarista, mas ele não é próximo dos blancos. O Bartolomé Mitre, por incrível que pareça, ele tem digamos assim, uma simpatia pelos brasileiros, né? E, consequentemente, ele é anti o Partido Blanco, ele é mais favorável ao Partido Colorado, tá? E aí começa aquela mesma dinâmica de sempre, né? Antes de começar essa mesma dinâmica de sempre, espera, tá? E aí, quem que é o grande aliado dos blancos uruguaios? Quem é o grande aliado dos blancos uruguaios? É justamente o Paraguai, tá? Agora do Solano, né? Francisco Solano Lopes, que é o novo ditador do Paraguai. O pai dele, o Carlos Antônio Lopes, havia acabado de morrer, né? Não há muito tempo, havia morrido. Então, Francisco Solano Lopes, também conhecido como Solano Lopes, ele é o presidente ditador do Paraguai e ele se torna o grande aliado dos blancos uruguaios. Por quê? Porque àquela altura o Paraguai era um país que estava passando por um grande progresso econômico, um grande crescimento econômico,
E o Paraguai estava começando a querer se abrir para o mundo, certo? Mas o Paraguai queria se abrir para o mundo sem baixar a cabeça para a Argentina e para o Brasil. Então o que acontece? O Paraguai fez um tratado com o Uruguai, né, com o governo Blanco do Uruguai, no sentido de usar os portos uruguaios para fazer as suas exportações, certo? E ao mesmo tempo o Paraguai estava começando a sondar as províncias vizinhas ali do Paraguai, aquelas províncias que, né, se aliaram ao Brasil na guerra contra Uribe Rosas, né, as províncias de Entre Rios e Corrientes, né? Então o Solano Lopes estava, né, sondando o pessoal ali para se juntar a ele, né? Que argentino que se junta comigo, que comigo tá bombando aqui, certo? E ao mesmo tempo também o Paraguai tinha uma pretensão expansionista ali na região, né? Por exemplo, não tinha resolvido ainda as suas expectativas de fronteira com o Brasil. O Paraguai queria um território muito maior do que ele tem atualmente, por exemplo, né? Então a região ali de Mato Grosso do Sul, mais ou menos metade, um pouco mais de Mato Grosso do Sul, os paraguaios diziam que eram deles, né? E a mesma coisa acontecia com a Argentina. Alguns territórios na região do Chaco argentino, né, o Paraguai dizia que era dele, né? E é aquela coisa, o Brasil dizia que era dele e o Paraguai dizia que era dele. A mesma coisa, a Argentina dizia que era território dele, né, dela, e ao mesmo tempo o Paraguai dizia que era território dele. Então, o que acontecia era que o Paraguai tinha litígios territoriais, tanto com o Brasil quanto com a Argentina, certo? Um não concordava com o outro, ok? Então, tudo isso aí estava em jogo naquele contexto quando, né, novamente começou aquela velha dinâmica que eu me referi antes, né, que era o seguinte: uruguaios blancos invadiam o Brasil, roubarem, saquearem, fazerem miséria, voltarem e fingir como se nada tivesse acontecido. O Brasil começou, para com isso, não faça, até que chegou um momento, novamente a gauchada se reuniu, invadiu o Uruguai e aí o Império teve que ir atrás, certo? Aí o Império mais uma vez invade o Uruguai, derruba um governo branco e coloca novamente o governo colorado, só que dessa vez a Argentina, beleza, o governo lá de Buenos Aires, é isso aí, mandou bem, tá certo, legal, não sei o quê. Então a Argentina não moveu uma palha, falou que estava tudo bem, né? E o Brasil tinha essa característica, né? Invadia, mudava e voltava, né? Sem querer absorver, né? Então, beleza, 12, né? 12/8. Só que dessa vez, né, como eu disse, o governo branco do Uruguai, que foi derrubado pelo Brasil, tinha aliança com o Solano Lopes. Aí o que acontece? O Solano Lopes argumenta que, bem, né, invadiu, né, o inimigo do meu amigo é meu inimigo também, né? Invadiu o meu inimigo, vou invadir você também. Só que nessa altura, gente, o que era o Paraguai? O Paraguai era um país em que cada cidadão, homem, era um soldado. Era um país assim que era pequenininho, tinha uma população pequena, mas era um país muito bem organizado. E era um país que, sim, tinha uma prosperidade econômica, tinha uma diversificação econômica que nenhum outro país da América do Sul tinha. Então era um país assim que tinha um poder militar muito concentrado. Tinha um exército, só para vocês terem uma ideia, o exército paraguaio contava mais ou menos 74 mil soldados. O tamanho do exército paraguaio. Para vocês fazerem uma comparação, hoje em dia o exército brasileiro tem aproximadamente 100 mil. Tá? E naquela época o exército brasileiro, em tempo de paz, ele somava uns 18 mil soldados. Em guerra aumentava para uns 34 mil soldados, certo? Um pouco menos até. Ok? E assim, se somasse os exércitos do Brasil, do Uruguai e da Argentina, mal dava metade, né, do exército paraguaio. Então, o que fez o Solano Lopes? Ele, sabendo dessas questões, né, qual foi a estratégia dele? Vou invadir o Brasil e a Argentina como um raio, vou tomar, né, quando eles se derem conta já é fato consumado. Foi o que ele fez. Ele lançou uma operação militar, duas operações militares, uma no sentido norte e outra no sentido sul. A do sentido norte resultou na conquista do sul de Mato Grosso, né, que era aquele território que o Paraguai dizia que era dele, né? Então, já que é nosso, vamos tomar. E aí tomaram, né? Só que aquela região já era habitada por brasileiros, né?
Aliás, tanto as autoridades portuguesas quanto da época da colônia, quanto as autoridades brasileiras da época do Império, eles eram muito sagazes em relação a essa questão de território, né? Eles usavam o princípio do uti possidetis, né? Que é uma coisa que eu ainda, em aulas posteriores sobre assuntos anteriores, certo? Eu vou comentar, né? Que é o seguinte, o que é o uti possidetis? Digamos assim, se o povo de um país ocupa um território, aquele território pertence àquele país, certo? Se está ocupado, já tem dono, né? Então é um pouco essa lógica que eles usavam, né? Então com isso o governo sempre dava um jeito de, né, colonizar determinada região, colocar gente ali para dizer, ó, se tem gente nossa ali é porque é nossa, né? Então esse é o princípio do uti possidetis, né? Então nesse sentido tinha população brasileira ali no sul de Mato Grosso, mas mesmo assim as tropas paraguaias invadiram, aí sequestraram gente, levaram gente presa para escravizar lá no Paraguai, foi uma barbárie ali no sul de Mato Grosso, e ao mesmo tempo eles invadiram na direção do sul, né? Do sul do Brasil, mas antes de chegar ao sul do Brasil, eles acabaram atravessando províncias argentinas, Entre Rios, as mesmas Entre Rios e Corrientes, que o Solano Lopes tentou atrair para o seu lado, acabou não conseguindo e invadiu para chegar ao território brasileiro. No território brasileiro do Rio Grande do Sul, as tropas paraguaias ainda invadiram 3 cidades, tá? São Borja, Itaqui e Uruguaiana, que é uma cidade que fica na fronteira, próxima da fronteira com a Argentina e com o Uruguai ao mesmo tempo, né? O objetivo das tropas paraguaias era ainda chegar até o Uruguai para recolocar os blancos no poder. Olha, você vê a audácia desse Solano Lopes. Só que teve reação, né? Teve reação. E qual foi a reação? A reação demorou, mas aconteceu. Primeira coisa, os paraguaios conseguiram algo que era considerado impossível até, né? Que é o seguinte, fez o Brasil e a Argentina se entenderem, se aliarem, né? Junto com o Uruguai. Então, o Uruguai, a Argentina e o Brasil vão formar um pacto, né, uma aliança chamada Tríplice Aliança contra o Paraguai, certo? E aí vai começar a reação, né? A primeira grande reação se deu quando a Marinha Brasileira afundou praticamente toda a Marinha Paraguaia em uma única batalha, a Batalha Naval do Riachuelo, tá? Isso no ano de 1865, né? Deixa eu até ver, até anotei aqui a Batalha Naval do Riachuelo, tá? 11 de junho de 1865. O Tratado da Tríplice Aliança é de 1º de maio de 1865 e 11 de junho de 1865 já houve a Batalha Naval do Riachuelo, em que a Marinha Brasileira destroçou a Marinha Paraguaia lá no Rio Paraná, né? Lá na Argentina, né? Riachuelo é uma localidade da Argentina, certo? A maior batalha naval brasileira aconteceu no Rio, foi no Rio Paraná, tá? E aí a guerra continuou, né? A guerra continuou. Só que havia uma grande dificuldade, né? Em relação a essa guerra, que era o seguinte: o Paraguai era um lugar isolado, né? Cujo tanto brasileiros quanto paraguaios, quanto uruguaios, quanto argentinos, eles não tinham a menor ideia de como era o Paraguai. O Paraguai era um país muito fechado, então eles não sabiam como era o território paraguaio ao certo, eles não tinham muita noção de como era lá, certo? Além disso, né, o Brasil era um país muito grande, né? Os recursos haviam. O Brasil tinha muitos recursos já naquela época, mas os recursos do Império eram dispersos, o território era muito grande, então tinha que haver uma concentração e isso demorava até poder haver o deslocamento de tropas, o avanço, concentração de recursos, soldados, etc. Certo? Então essa guerra ela acabou sendo muito arrastada por conta dessas dificuldades logísticas, né? E claro, o grosso das forças que invadiu o Paraguai era brasileiro, né? A Argentina ajudou, mas um pouco, o Uruguai ajudou muito pouco, certo? E aí vai acontecer, né? A guerra, né? No início, como o Paraguai agrediu o Brasil, houve uma forte mobilização popular, né? Porque assim o pessoal se sentiu ofendido, né, no seu brio nacional, então muita gente voluntariamente, sem ninguém mandar, ninguém pedir, eles se apresentaram lá para
para ir para a guerra. Na medida em que a guerra ela foi se arrastando, aí o pessoal foi, opa, peraí, né? E as notícias ruins às vezes chegavam de, né, doença, né? Enfim, então o pessoal foi ficando mais, né, um pouco reticente. Tanto assim que, para estimular que o pessoal continuasse se apresentando, né, o imperador, né, na época o Brasil não tinha um serviço militar obrigatório, né, então o imperador Dom Pedro II criou o Corpo dos Voluntários da Pátria, né, que era, aliás, em várias cidades antigas do Brasil tem uma rua chamada Voluntários da Pátria. E era isso, né? Foi uma organização militar vinculada ao Exército que tinha o objetivo de atrair patriotas brasileiros para colaborar no esforço da guerra contra o Paraguai, certo? Aliás, Guerra do Paraguai, que também é conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, né? Na Argentina, no Uruguai e no Paraguai é mais conhecida dessa forma, Guerra da Tríplice Aliança. Então, a guerra vai se arrastar, né? Tem lá, né, até anotei aqui, além da Batalha de Riachuelo, que é uma grande batalha, a maior batalha naval brasileira, teve a Batalha do Tuiuti, que foi a maior batalha do Exército Brasileiro, né? Foi conhecida como a Batalha dos Patronos, né? Porque 3 patronos do Exército, 4, se não me engano, estavam lá nessa batalha. O Napion, do material bélico, o Sampaio, que morreu em consequência da Batalha do Tuiuti, né? Foi ferido gravemente e acabou morrendo na Argentina. Coitado, né? O Malé estava lá e o Osório estava lá. O Caxias não estava lá ainda, né? Então a Batalha do Tuiuti, né? Que foi uma grande batalha, né? Que aconteceu ali no sul do Paraguai, né? E aí tem um episódio, né, em que depois da Batalha do Tuiuti a guerra meio que estagna ali no sul do Paraguai, porque justamente por essas razões que eu citei, dessas dificuldades que o Brasil tinha. Depois de algum tempo parado ali no sul do Paraguai, quem assumiu as tropas brasileiras foi justamente o Duque de Caxias. Ele assumiu, botou ordem na casa e aí seguiu com a guerra, né? Aí tem um episódio já mais pro final da guerra, em 1868, o episódio da Dezembrada, né, que foi tudo no mês de dezembro de 1868. Foram 4 vitórias militares seguidas, 4 batalhas seguidas, em que o Brasil se saiu muito bem nessas batalhas, sob o comando do Duque ainda Barão, Conde de Caxias, na época ainda era Conde, ele vai ser Duque depois da guerra. A Batalha de Tororó, né, que é até nome de sala aqui, né, do Colégio Militar. Havaí, Lomas Valentinas, né, e rendição de Angostura, né? Foram 4 sucessos em um mês só, né, de 1868, dezembro de 1868, a chamada Dezembrada. Depois da Dezembrada, Assunção é conquistada, né? Depois da Dezembrada, o Caxias ele pede para voltar para casa, né? Estava cansado, um pouco, né, angustiado, a guerra, né, foi violenta, foi drástica demais. A guerra continua e ela é encerrada em 1870, né, com a Batalha de Cerro Corá. Nessa batalha, o próprio Solano Lopes ele morre após levar uma lançada na virilha, né, de um cabo do Exército Brasileiro apelidado de Chico Diabo, um gaúcho, certo? Dá uma lançada na virilha do Solano Lopes, e depois de se recusar a entregar a espada dele como sinal de rendição, ele leva um tiro de um outro soldado do Exército Brasileiro e morre. Assim, né, dessa forma trágica, termina a Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, certo? No dia 1º de março de 1870. Certo? Aí acaba a Guerra do Paraguai. E nós ficamos, né? Eu contei a vocês quais foram as causas, né? Basicamente, disputas territoriais do Paraguai com o Brasil e a Argentina, e mais o fato do Brasil ter feito uma intervenção no Uruguai, que acabou provocando a reação do Paraguai contra o Brasil e também contra a Argentina, certo? Vocês sabem as causas e é interessante comentar as consequências, tá? Porque as consequências dessa guerra elas vão explicar o que vai acontecer na parte 3 dessas aulas sobre o Segundo Reinado, que é o seguinte, tá? Foi uma guerra que se tornou muito impopular, certo? E muito custosa, certo? Então o Império gastou muito nessa guerra e acabou se endividando, né? Pegando empréstimo para poder cobrir
os custos da guerra. Então essa é uma consequência. O Império entra num momento de desequilíbrio orçamentário por causa da Guerra do Paraguai, né? E esse desequilíbrio vai acompanhar o Império até o final dele, tá? Outra coisa que aconteceu foi uma transformação muito significativa no Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, como vocês sabem, desde que o Brasil se tornou independente, o Exército Brasileiro ele sempre foi alvo de desconfiança por parte da elite política brasileira. De modo que, principalmente após a abdicação do Dom Pedro I, o Exército Brasileiro ele foi diminuído de tamanho, né? Ele se tornou um exército muito pequeno por causa dessa desconfiança. Né? Quem tinha prestígio no Império, né, depois da abdicação de Dom Pedro I, era a Guarda Nacional e a Marinha. Né? Então a Marinha recebia muito investimento, e a Guarda Nacional, não que ela recebesse muito investimento, mas ela tinha mais prestígio que o Exército, certo? Só que as rebeliões regenciais e mais ainda as guerras, né, as guerras que vieram no Segundo Reinado, elas acabaram levando o Exército a receber uma maior atenção, né? Porque era necessário enfrentar a guerra e com a Guarda Nacional não dava para enfrentar essas guerras. Então o Exército, na Guerra do Paraguai propriamente dito, ele vai crescer significativamente. O Exército Brasileiro vai chegar a ter próximo de 100 mil soldados, o que assim é muito, até para os dias de hoje é muito, imagina naquela época. Né? Então o Exército cresceu muito, o Exército foi profissionalizado, né? Modernizado e, sobretudo, a oficialidade do Exército Brasileiro ela vai ser modificada pela guerra. Né? Além de ser mais profissionalizada, a experiência da guerra em si vai gerar, entre outras coisas, um sentimento muito forte nos oficiais de que eles tinham o dever de dar a vida pela nação, e se eles davam a vida pela nação, eles tinham também assim a necessidade de serem mais ouvidos, né, dentro do que eles consideravam que era necessário para o Exército, certo? Nessa tarefa que é defender a nação. Além disso, eles começaram a desenvolver um sentimento de superioridade em relação aos políticos, né? Que eles viam como corruptos muitas das vezes, e eram mesmo, né? Houve muita corrupção na Guerra do Paraguai, né? Muito desvio, né? As pessoas passavam, os soldados, né? Os oficiais passavam necessidade, né? Lá na guerra, e enquanto que a elite política do Império estava vivendo do bom e do melhor, ou pelo menos era isso que parecia para quem estava lá na guerra. Né? Então, esse sentimento de repulsa em relação à elite política do Império, ele aflorou em função da Guerra do Paraguai. Né? E mais, eles viveram anos no Uruguai, né? Cada invasão do Uruguai, na Argentina e no Paraguai, e eles conviveram com o regime republicano. Isso vai também marcar muito eles. E mais ainda, em países que eram republicanos e que não tinha escravidão, certo? Então, esse exército que vai para a Guerra do Paraguai, ele volta, assim, pelo menos impressionado com o regime republicano, mesmo porque nessas repúblicas todas, os militares tinham muito prestígio. Na Argentina, os militares tinham muito prestígio, no Paraguai tinham muito prestígio e no Uruguai também. Então eles voltam para casa numa sociedade em que os militares eram só mais um, né? Então eles falam assim, poxa, mais interessante lá do que aqui, nesse aspecto. E voltam com esse sentimento também anti-escravista, mesmo porque eles percebiam que um grande número de soldados que foram lutar na Guerra do Paraguai eram ex-escravos, eram pessoas que eram escravos, foram libertadas para serem mandadas para a guerra. E eles pensavam, poxa, com soldados assim não dá para ir para a guerra. O problema não era serem negros, né? Pelo menos isso não era colocado. O problema é escravos deixarem de ser escravos para irem direto para a guerra. Eles nem viveram a cidadania, certo, para ir para a guerra. Não, eles foram transformados em homens livres para serem mandados como bucha de canhão para morrer, se fosse necessário na guerra. Né? E aí, o exército brasileiro, os oficiais do exército brasileiro pensavam que deveria ser diferente, né? Um exército deveria ser formado pelos seus cidadãos, como acontecia naquela época na Europa. Né? Os exércitos modernos eram formados por cidadãos, então eles achavam que o Brasil deveria seguir esse exemplo. Então esse exército que volta da Guerra do Paraguai, ele volta principalmente anti-republicano,
Perdão, desculpem. Esse exército que volta da Guerra do Paraguai, ele volta principalmente anti-escravista e, em boa medida, ele volta republicano. Tá? Era isso que eu deveria dizer para vocês. Ok? Bom, e assim, de uma maneira geral, é isso. Né? O Império sai da guerra com um déficit econômico, um déficit financeiro, uma dificuldade econômica. O exército volta da guerra anti-escravista e um pouquinho, pelo menos, republicano, ou talvez um tanto quanto republicano, tá? E isso vai explicar em boa medida o que vai acontecer do final da Guerra do Paraguai até o ano de 1889, quando aconteceu a proclamação da República, tá? Mas sobre isso eu vou falar na próxima videoaula, tá? Me desculpem essas falhazinhas de comunicação, essas palavrinhas perdidas, tá? Tô tentando melhorar. E, poxa, gente, eu tô sentindo falta de dúvidas, né? Eu percebi um total de 24 visualizações do meu primeiro vídeo, certo? Só que até agora ninguém tá me perguntando nada, ninguém quer saber nada, e nem para me criticar vocês estão aparecendo lá nos comentários, pode ser no comentário do Ava, pode ser no comentário do YouTube, tanto faz, o que importa é vocês darem sinal de vida, tá? Também vocês não estão aparecendo no chat para falar comigo. Pô, tô ficando carente, tá? Gente, aguardo a participação de todos, tá? Um abraço, beijo e bom final de semana.